Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do MKCast, o podcast da MK Solutions. Esse podcast que tem o objetivo de trazer conhecimento, informações para vocês. E a gente está aqui nos últimos episódios dessa primeira temporada do MKCast, onde a gente trouxe convidados aqui muito relevantes, falando sobre diversos assuntos. E já estamos aí nos preparando para fechamento do ano e também para nossa segunda temporada, que vai começar somente no ano que vem. E hoje, para a gente encerrar o ano de 2025, a gente traz aqui um convidado bastante especial para a gente, onde a gente vai falar sobre assuntos do mercado, sobre inovações também no nosso mercado de telecom, mas também conhecer um pouquinho mais da história desse empreendedor de sucesso. Eu tô falando aqui com o André Sen. André, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, imagina. O André é casado com a Kátia, tem 2 filhos, é técnico em informática, viveu aí 7 anos dentro do exército, né, André? Isso aí. Trabalhou na missão de paz lá no Haiti e há 8 anos ele foi CEO da Pro Internet. E está agora há 3 meses na Vorotec. A gente vai falar um pouquinho mais depois sobre Legal. A Vorotec. É um produto sensacional que vem aí para transformar e para apoiar os nossos clientes e também empreendedores, né, do nosso ramo de telecom. E como eu falei, apresento aqui para vocês o André, que vem conversar um pouquinho aqui com a gente, falar um pouquinho da história dele, esse empresário que atuou aí 8 anos, né, como CEO da Pro Internet, então tem muita experiência e muito a contribuir para quem ouvir aqui esse podcast. Eu vou começar então, André, o nosso bate-papo aqui, primeiro querendo conhecer um pouquinho da tua trajetória, né, então se tu puder falar aqui pra gente como que foi chegar até aqui, né? Como que foi essa tua experiência aí como CEO, da onde você vem, onde você nasceu. Acho que é um assunto bem legal pra gente começar aqui o nosso podcast. Bom, obrigado primeiro pelo convite, me sinto muito honrado de poder participar aqui e contar um pouco da minha história, da história da empresa, né? Sou natural aqui de Santa Cruz do Sul, dessa terra, do interior. Plantava fumo aí na minha infância. Olha aí. Né? Então, raiz da terra, né, como se diz. Depois fui para o exército, fiquei 7 anos lá. Tive a oportunidade de participar da missão de paz. E lá no exército eu comecei a estudar a área de informática, que eu sempre gostei. Né? Então, eu fui da área da informática do exército. Né? Então, a gente conheci fibra ótica lá. Então a gente puxou os primeiros cabos de fibra ali aqui no 7º BIP, então isso me gerava muita curiosidade. Então depois acabou meu tempo, né? Naquela época era 7 anos o período máximo que podia ficar, saí e abri meu negócio. Né? Então comecei a trabalhar com informática, tinha uma parceria muito boa com uma empresa de software, onde eu vendia todo o hardware, equipamentos e instalava. E nesse tempo, estava começando a nota fiscal eletrônica e a gente notava assim, uma dificuldade muito grande na hora de enviar esses documentos, a internet era instável, via rádio ainda. Então, conversando com a minha esposa, eu falei, vamos ver como é que é esse negócio de um provedor de internet. Assim como muitos provedores nasceram, né, acredito, do ramo de informática, a gente começou também da mesma forma. 1 cliente, 2 clientes, e aí sim foi indo, foi crescendo. Chegou numa época em que a gente não conseguia mais controlar as coisas, né? E a gente não conhecia de software, de sistema, então apareceu lá a MK Solutions, né? Há 8 anos atrás, nós somos um dos primeiros clientes do MK 3.0, a gente começou a implantação, implantamos o software e a gente aliviou de novo, conseguimos ter gestão do negócio. Com o tempo também, e é uma coisa que a gente valoriza muito, que são as parcerias estratégicas. A Gladys com a Tríade nos atendeu, então a gente começou a estruturar processos, estruturar o negócio, e assim a gente conseguiu crescer, né? Conseguimos evoluir e tocar o negócio. Muito bom. E é bem interessante porque a gente acabou de gravar um episódio com a Gladys
né, falando um pouco sobre processos e a história do André acho que encaixa muito com isso, que é tu juntar a cultura de uma empresa que tu já tem, que tu já tinha construído ali, já tinha testado, digamos assim, o negócio, o produto, já estava dando certo, mas a importância de agora olhar como crescer essa empresa e crescer com processos estruturados e organizados para não engagalar ali na frente, tu poder ter até prejuízos com o teu negócio, né? Então, acho que aqui a gente tem um exemplo bem claro da importância de agregar a gestão do teu negócio, seja uma consultoria, seja alguém especializado, ou interno ou externo, que te ajude a estruturar isso, junto com um sistema de gestão que naturalmente vai conseguir concretizar ali todo esse processo já estruturado e já organizado, né? Porque o sistema operar é muito importante ter esse processo bem feito lá na ponta também, né? Exatamente, Mara. É um dos itens que mais tem valor para uma empresa, que são os parceiros estratégicos. Exato. Porque o conhecimento do CEO, do dono, ele é limitado a alguma área, geralmente a área técnica. No meu caso, a área técnica. Então, na parte técnica eu vou muito bem, mas em comercial, né? E o suporte e as outras áreas da empresa. Então, a gente tem que ter ali pessoas qualificadas, processos ajustados, para que as coisas andem da forma correta. Senão, eu cuido de uma área só e nas outras é o balde furado. Então, ali tá indo dinheiro embora e a gente não vê. Né? Então, a gente tendo um negócio bem configurado, vamos assim dizer, a chance de sucesso é muito maior. Exatamente. E isso é uma dor muitas vezes relatada também pelos nossos clientes, né? De ter uma abundância de conhecimento na área técnica e faltar gestão em outras frentes que naturalmente vão fazer muita falta para esse negócio, né? Então, muito legal, muito interessante saber disso. E principalmente foi lá um dos primeiros clientes da MK, a gente fica bastante feliz com isso também. E o André tem sido uma peça muito importante, porque durante esse período, como nosso cliente, também nos ajudou a construir produtos, a construir novos produtos, tem sido realmente um parceiro nessa jornada, né? Isso pra gente é muito relevante, a gente quer cada vez mais que os clientes sejam os nossos parceiros, nos ajudem a construir os produtos, para que assim a gente continue evoluindo e continue crescendo. Bom, André, tu comentou aqui que a tua trajetória foi construída ali basicamente na área técnica, né? Exatamente. Seja lá vendendo produtos, né, de hardware ali no início, depois como CEO da Pro Telecom, e agora tu está com um novo desafio, né? Que é ser aí CEO de uma empresa de tecnologia. Como que está sendo esse novo desafio, se tu puder contar pra gente? Claro, com certeza. Agora estamos assumindo aí a Vorotec, que é uma empresa de software, que é tudo novo para mim, né? É uma área totalmente nova. A gente está acostumado com gestão, que o core é o mesmo. Gestão é muito parecida, só que tem um outro lado lá que é um time de desenvolvimento de software. Então, essa parte é diferente, porque o cliente traz uma demanda e a gente trabalha para encaixar essa demanda dentro do sistema. Muitas vezes ela faz sentido, né? A gente aplica e consegue aplicar para todos os clientes. Muitas vezes não faz muito sentido, a gente tem que explicar para o cliente que, né, da forma que ele pensa não vai dar certo, né? Então, o relacionamento com o cliente, essa parte gestão, ela permanece muito parecida realmente com a gestão de um provedor, né? Mas o desafio é TI nesse momento, né? TI é algo muito novo, assim, para mim, né, nessa área de gestão, e ter gestores qualificados, equipe qualificada é importante, né? Que nem a gente falou no início. Se eu não tenho a expertise nesse ramo, eu tenho que ter alguém que entenda desse ramo e que a gente possa trabalhar junto, em conjunto, para que um setor não fique desequilibrado, senão a gente tem um desequilíbrio na empresa e eu peço uma demanda, a demanda não sai porque ele não entendeu, né? E aí as coisas começam a dar problema. Então o equilíbrio entre os setores ele é fundamental. Exatamente.
E apesar de ser um negócio novo, né, no dia a dia, mas tu vai levar muito dos aprendizados que tu teve como CEO da Pro Telecom, né, a própria gestão de pessoas, de conectar com experts do mercado, trazer pessoas boas para o teu time, né, também acredito que nessa fase também seja importante, em todas as fases, na verdade, do negócio é importante, né? Mas nesse momento em que tu está assumindo agora esse novo desafio, o que tu acredita, assim, que é a cultura desejada para levar essa empresa para onde tu quer? Né? Qual está sendo o teu norte no dia a dia? O que tu está pensando em construir dentro da Vorotec? A Vorotec, eu vou explicar também então primeiro, né, o que é a Vorotec, pode ser? Claro. A Vorotec, então, ela surgiu um nome, Vorotec, parece estranho no início, mas eu vou explicar aqui, vocês vão entender. Voro é de lavoro, que é trabalho em italiano, tá? E tech, tecnologia, então é trabalho com tecnologia. O que a gente faz? A gente executa a documentação de segurança do trabalho lá na última milha, que é a PR, o DDS, as inspeções de segurança do trabalho. Então o técnico executa isso através do aplicativo, e faz uma integração com a MK Solutions, onde a documentação fica sincronizada. E os gestores vão ter acesso a todos os documentos, relatórios, um dashboard, e eles fazem então a gestão da last mile, que a gente chama, que antigamente o provedor fazia last mile de fibra, hoje a gente faz o last mile de segurança do trabalho, né? Então basicamente é isso, o nosso trabalho sobre cultura, né, Mara? A nossa cultura é fazer o simples, fazer bem feito, né, com muito cuidado para fazer da forma correta, seguir a legislação, seguir a norma. Então a gente tem esse cuidado especial porque é um ambiente sensível, onde um acidente no trabalho, onde um documento com algum problema pode causar aí um dano grave, né, para a empresa ou para o colaborador, ou enfim, né? Então a gente pensa muito quando vai fazer uma atualização do software, quando propõe algo novo, cria um produto novo, para que essa estrutura sempre se mantenha rígida, para que a gente siga a lei, siga a norma, né, para que o resultado seja positivo no final. Né. E cultura de pessoas, a gente traz a cultura da Pro, que é aquela cultura onde os colaboradores são parte do negócio, as pessoas constroem os processos juntamente com a diretoria, e isso traz flexibilidade para o negócio, traz um senso de participação das pessoas na empresa, né? Que nem a gente estava conversando agora. Quando a tua equipe ajuda a montar um processo, estruturar algo na empresa, ela pertence àquilo. Então, se surge um problema no meio do caminho, ela levanta a mão, fui eu, errei aqui, vamos seguir, né? Ela não vai esconder a mão e vai dizer, tomara que não vejam. Então, essa era a cultura que a gente tinha na Pro e a cultura que a gente segue aqui na Vorotec, né? De crescer em conjunto, crescer junto, né? Essa é a nossa ideia de negócio, muito, né? Legal, muito legal. E te ouvindo aqui falar, esse produto, a Vorotec, não é um produto tão disseminado no mercado. E a gente percebe o quanto o provedor também lá no dia a dia pode estar em risco sem essa tecnologia para apoiar nesse processo de auditoria dos técnicos e do trabalho que os técnicos estão fazendo lá na ponta. O que tu identifica, assim, olhando pro mercado, talvez até os clientes que tu já conversou, qual é o principal risco de não ter o teu aplicativo, o teu produto lá no dia a dia, assim, para o provedor? Qual é o risco que esse provedor corre, né? Exatamente. As empresas correm o risco de, primeiro, ser fiscalizado. Todas as empresas, na realidade, são fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho. E as APRs, os DDS e as RIs, que são os relatórios, eles fazem parte da NR 1035. Então toda empresa que tem funcionários que fazem trabalho em altura, trabalho próximo de rede elétrica
e outros trabalhos ainda, eles precisam executar essa documentação, né? Essa documentação é um checklist de inspeção de segurança do trabalhador. Hoje, os negócios que a gente tem fechado são com empresas que fazem isso. As empresas fazem, muitas empresas elas fazem, mas acabam fazendo isso no papel ainda. Então, tu pensa comigo que o técnico está com uma prancheta no carro com 20 folhas, onde ele vai fazer 20 APRs. Qual é a probabilidade dele parar na sombra e preencher todas de uma vez só lá e depois só assinar? Ela é grande. Então, não protege, não evita o risco final. O documento está ali. Se vier uma fiscalização, o documento vai estar ali assinado. Tranquilo. O nosso sistema, ele tem a geolocalização. Então, o técnico iniciou o trabalho, né? Ele vai iniciar o trabalho, tem a geolocalização. Ele responde o questionário, ele tira fotos, ele assina o documento. A hora que o documento vier para a nuvem, o nosso certificado digital assina e valida o PDF. Então, provando que naquele momento foi executado aquele documento, com fotos. Então, a gente tem fotos dos técnicos com EPI, né, utilizando EPI. A gente tem a comprovação de que ele estava ok para fazer o trabalho. E se o técnico der a negativa de trabalho, que ela é prevista em lei, e está tudo certo, ele vai ter um campo para fazer uma justificativa e colocar fotos ali da justificativa da negativa de trabalho. Que acontece muito em caso de, começou a chover, né, porque o trabalho em altura e não pode ser feito em tempo chuvoso, ou o poste que ele vai subir está comprometido, está podre. Então ali ele exerce o direito de recusa dele e, finalizando o documento, o gestor já vai ter acesso no painel com esse documento. E a grande sacada, né, a grande vantagem foi fechar essa parceria com a MK. Porque lá na Pro eu usava, né, eu uso o aplicativo e os técnicos de segurança que estão vendo aqui agora vão sorrir, tá? Tu tinha que fazer uma reunião semanal para dizer, pessoal, vamos fazer o documento, vamos criar o documento, vamos fazer o documento. Agora, como é que funciona? O técnico recebe a OS no MK, no app, e através de uma API, ele não consegue iniciar o trabalho sem ter executado a APR, porque ele tem que colar o ID de APR lá dentro do app da MK, e aí libera para ele iniciar o trabalho. Então, a gente já tem clientes ativos com essa plataforma e o feedback é muito positivo. Porque o técnico de segurança do trabalho da empresa, ele consegue exercer a função dele, que é fiscalização. Ele não precisa estar preocupado com papel, fazendo relatório manual, tudo isso vem pronto, né? Então, teve um provedor que passou um feedback agora, até faz poucos dias, ele falou, André, a gente aplicou numa cidade aqui, piloto, e a gente economizou 2.000 folhas de papel. Absurdo, né? Quantas horas de relatório de pegar o número de OS, APR, botar numa planilha para fazer dados para apresentar para a diretoria. Todo esse tempo virou alguns minutos para gerar um relatório em PDF no sistema. Então, isso nos deixa muito felizes também, porque prova que a ferramenta é útil. E nos dá muito gosto de vender esse produto, porque a gente sabe que no campo a gente está salvando ou está protegendo pelo menos aquela vida. Porque eu fui técnico de campo, eu fiz muita instalação de fibra, fiz muita instalação de rádio, né? E a gente sabe do risco que as pessoas correm. E não adianta. No início é assim, tu faz uma reunião, tu explica, tu fala, vamos usar EPI, tu vê que o pessoal começa a usar. E depois vem a autoconfiança, e na autoconfiança ele esqueci uma vez, esqueci mais uma. Não aconteceu nada. Não deu nada, e aí mora o risco. Exato. Né? E aí o risco para o profissional e também para a empresa. Se de quebra, nesse processo de auditoria, economizar tempo e ganhar eficiência, ainda melhor, que pelo que tu está trazendo, além de garantir a segurança da empresa com esse profissional e garantir também a segurança do profissional lá no dia a dia, também se teve um ganho de eficiência, porque podem ser ali 5, 10 minutos. Mas multiplica isso por X técnicos, 30 dias, 50 dias, 60 dias, num ano, o quanto que isso retorna também de produtividade para a empresa e para o dia a dia lá
na operação, né? E por que eu quis conectar com o propósito da Vorotec, na verdade? Porque também é uma mudança cultural para o mercado. Quando a gente olha, acredito que nem todo mundo se dá conta disso, porque é um processo técnico e está acontecendo, apesar de ser manual, com papelada, ele está acontecendo. Mas a garantia disso ela é frágil. E o software, né, a tecnologia, a inteligência tecnológica, ela vem para apoiar e garantir a segurança e garantir que os processos realmente estejam acontecendo, né, num técnico que está trabalhando distante da gestão. Esse é o primeiro ponto. Então tem uma mudança cultural também do mercado, que naturalmente vai ser feito pela empresa, pela própria Vorotec. Então essa diligência no dia a dia, nos processos, na construção do produto, ela vai impactar o mercado sem sombra de dúvida. Então uma coisa ela está muito linkada na outra. Quando a gente fala de cultura, e a gente teve um episódio do MKCast falando só sobre cultura, sobre gestão de pessoas, a transformação ela acontece de dentro para fora. Exatamente. Então toda a comunicação que vai para o mercado, toda a utilização daquele produto, ela reflete uma cultura dos profissionais que trabalham nessa empresa. Então essa cultura ela é exponencial e ela vai impactar muitas pessoas. No processo que a gente está vivendo internamente também, a gente está nesse processo de transformação cultural e isso começou dentro de casa, né? Começa aqui no dia a dia. De dentro para fora. Para aí poder expandir e aí sim ir para o mercado, né? E aí sim poder fazer os valores da Vorotec expandirem e impactarem a vida de outras pessoas. Com certeza. E aí eu queria conectar muito com o propósito. A gente está falando aqui sobre a segurança desses profissionais, a gente está falando de um negócio novo que tu está também nesse momento absorvendo e o entusiasmo de um novo negócio, de poder explorar outros caminhos, ele é energizante, né? Com certeza. É muito interessante isso. E quando tu olha assim, se a gente pudesse falar do teu objetivo para a Vorotec, o que tu quer que o mercado como um todo reconheça quando pense na Vorotec como empresa? Que talvez seja até o mote das reuniões que tu está fazendo lá com o time, provavelmente nesse primeiro momento. Mas o que é essa empresa, esse propósito do que tu está construindo? A gente conversa muito sobre isso, sobre o que é o propósito. Uma empresa tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo de existir, né? O grande propósito nosso é proteger as vidas das pessoas. Proteger a vida do técnico que está em campo, porque de forma indireta, quando eu exijo que ele retire uma foto dele com o EPI, antes de começar o trabalho em altura, com a escada amarrada, eu estou ajudando ele, indiretamente. Porque ele está ali, ele está equipado. Mesmo estando obrigado, ele está equipado. A gente está... Então, essa é a nossa visão. E entender que a gente consiga entregar para o nosso cliente economia de tempo, tempo de eliminar o papel. Quanta empresa ainda faz documentação no papel? A gente consegue eliminar, né? A gente consegue eliminar esse papel, entregar relatórios ágeis, de forma rápida, integrações com o sistema, onde o cliente consiga pegar o relatório dentro do MK. Ele não precisa nem... ele vai fazer a gestão das APRs dentro do software. Dentro do MK, ele não precisa fazer dentro do nosso sistema. Nosso sistema executa o documento, faz o documento, gera, né, e guarda ele por 5 anos. A gente guarda o documento lá. Preciso um documento tal data. A gente tem suporte. Né? Suporte é uma coisa que vem da Telecom, né? Então a gente já tem um canal de suporte. O suporte das 8 às 18 para atender cliente, problemas no app, configurações, e-mail que cadastrou errado. Então, esse suporte, a gente atende o técnico da empresa. Não é um suporte para o gestor. É para o usuário mesmo. Para o usuário. Então, o suporte é para o usuário. Porque o usuário está usando lá na ponta, é ele que está tendo problema. Ele não precisa incomodar o gestor dele. Ele chama a gente, porque geralmente coisas simples. A gente vem cá, a gente entende do sistema, resolve ali para o técnico e ele continua usando.
Então, um sistema que roda 100% offline, né? Sistema LEF. A gente pensou muito nisso porque hoje a gente tem técnicos que usam smartphone produzido há 10 anos atrás até o iPhone Pro. Então, roda em todas as plataformas. A gente pensou em algo simples, prático e funcional, né? Então, essa é a ideia do nosso sistema. E a gente já está pensando em coisas novas também pela frente. A gente está com um projeto de IA para detecção desses EPIs para os técnicos, porque o gestor está lá no painel dele, tem 400 APR para ele verificar. Ele não consegue verificar todas. É praticamente inviável. Uma empresa maior que tem 1.000, 2.000, 3.000 no mês, fica inviável. Então ele vai fazer um bate em algumas, vai ver se está ok e certo. A gente está construindo então uma IA que ela vai analisar as fotos e vai trazer as não conformidades para o gestor. Ele vai te dar um alarme lá no e-mail do gestor, gestor, o fulano da Silva aqui está sem capacete, ó. Tirou uma foto sem capacete. Ou uma foto que não tem nada a ver com o solicitado no aplicativo. Exatamente, ele tirou uma foto aqui que não está conforme. Então a gente consegue fazer essa não conformidade virar uma conformidade, trazer mais esse ganho de tempo para o gestor, né? Então o gestor, o técnico de segurança do trabalho, o pessoal da CIPA, eles vão conseguir se preocupar em fazer treinamento com as equipes, fazer aquilo que é o chão deles, sem precisar ficar vendo miudezas ali e apagando incêndio, né? Que isso a gente consegue resolver com a nossa solução, né? E tem mais uma novidade também. Olha, vamos contar então. A gente está começando um projeto piloto agora, está na parte de planejamento. Ele é um projeto mais audacioso, assim, vamos dizer. Existe uma normativa na segurança do trabalho que se chama trabalho supervisionado, né? Que onde que o técnico pode trabalhar sozinho em campo e executar algumas atividades em altura sozinho, né? Hoje, só que isso exige uma estrutura. Não é assim, vou botar meu técnico sozinho em campo e tá tudo bem, né? Exige toda uma estrutura para que isso aconteça. Então a gente está começando esse planejamento, a gente vai ter um apoio jurídico para isso, apoio na área de segurança do trabalho, de engenheiro de segurança do trabalho. A gente vai montar esse projeto, né, para que a gente consiga entregar para as empresas uma solução onde a empresa consiga ter um técnico trabalhando sozinho em campo, sem dupla e de forma segura, né? Isso exige, claro, tem um contexto, né? Tem uma metodologia que tem que seguir, exige adaptações na empresa, mas dá para ser feito da forma correta, né? Hoje ele é feito, a gente entende que tem um risco oculto ali, né? Mas existe um embasamento legal. A gente vai, dentro desse embasamento legal, a gente vai estar trabalhando para construir e entregar essa solução para o cliente, né? Que é entregar algo que realmente gere muito valor agregado para o cliente, né? Porque hoje, se tu tem uma dupla e tu consegue fazer com que cada um faça um serviço distinto, tu tem 2 equipes em campo. O dobro de eficiência. O dobro de eficiência, exatamente. Então a gente está trabalhando para isso, né? Começando esse projeto agora, leva tempo, porque ele é um projeto grande e ele tem que ser bem feito. A gente não vai entregar nada meia boca, porque envolve vidas, segurança de pessoas, segurança jurídica. Então a gente vai desenvolver isso com bastante calma, com bastante cuidado, para que a hora que tiver ok, sim, aí a gente põe no mercado e já com tudo pronto, rodando, processo, estrutura, porque vai exigir algumas mudanças internas na empresa também, né? Porque a gente já andou estudando e lendo como funciona, e exige, a empresa tem que fazer algumas mudanças mudanças de processo, para enquadrar esse tipo de trabalho que é totalmente viável. A lei permite e exige, tem esses detalhes aí que tem que ser cuidado somente, né? Excelente. E eu acredito que isso conversa muito com as necessidades do
o nosso mercado, né, de provedores, para onde a gente puder olhar e buscar eficiência e dobrar a capacidade operacional do dia a dia, isso é super válido, né? E principalmente olhando numa perspectiva de garantir a segurança e garantir a eficiência. Por que não colocar a tecnologia a trabalhar ao nosso favor? Com certeza. E essa sempre é uma preocupação, sempre foi uma preocupação aqui minha na Pro, de entregar essa segurança pro funcionário, pro colaborador principalmente, porque passei alguma noite sem dormir, alguma noite mal dormida e preocupado com a equipe em campo, e acredito que essa seja uma dor de todo empresário. Ninguém quer perder uma vida, ninguém quer ser responsável por ir e avisar um parente daquela pessoa que ele veio a faltar por qualquer motivo que seja. Exatamente. Eu me sentia responsável. Eu digo, cara, eu sou responsável por aquelas vidas. Então, agora que a gente assumiu o Vorotec, isso faz mais sentido ainda. Né? A gente conseguir cuidar, ajudar a empresa, ajudar o próprio funcionário a se proteger, né? Para chegar em casa às 18, para ver sua família, ver seus filhos, que é o diálogo que a gente sempre tem na empresa. Cuidem, porque todo mundo tem família. E isso é uma coisa que a gente fala, toda reunião a gente conversa com os funcionários, e tenho certeza que as empresas fazem a mesma coisa. Sim. Conversam e falam, cara, tu tem filho, tu tem família, te cuida porque isso é perigoso, então tu tem que chegar em casa seguro. Né? Então a gente consegue dar um apoio lá no final para que todo mundo volte para casa seguro. Exatamente, Né? Tem um propósito magnífico por trás, André, e é muito interessante te ouvir porque tu viveu isso na prática. Exatamente. O que é conviver com essa insegurança e de fato, acredito que todo empresário lá no fundo sente isso também e precisa de ferramentas para conseguir um pouco mais de tranquilidade, porque 100% tranquilo não tem como ficar, né? Não dá, é impossível. Um pouco mais de tranquilidade economiza ali uma energia que é importante para fazer esse negócio crescer. E quando a gente fala de crescimento, que também era um assunto que a gente estava falando um pouco antes aqui, que é a empresa ter que se adaptar rapidamente às novas tecnologias para que essa empresa continue crescendo, continue avançando, continue expandindo. E aí as ferramentas vêm para isso, o conhecimento vem para isso, pessoas do mercado que consigam contribuir vêm para esse momento também, porque senão chega um momento que a empresa começa a bater no teto e não existe, na natureza não existe ficar parado, ou tu está crescendo ou tu está andando para trás. Né? Quem não está em movimento está andando para trás. Exatamente, a natureza rejeita tudo que fica parado. Então, é olhar para frente, olhar para como expandir, como ganhar mais eficiência. Aí tem várias formas de fazer isso. A Vorotec é um parceiro para olhar para isso, né? Para olhar para a eficiência, para que justamente os investimentos foquem naquilo que vai trazer mais vendas, trazer mais clientes. Acredito que esse é o grande propósito, né, de toda a organização, e através disso fazer com que as pessoas cresçam, que as pessoas se sintam seguras no ambiente e possam continuar avançando com a companhia. Agora, nesse momento que tu está vivendo, já dá pra ver que ele domina muito bem já esse novo momento da Vorotec, e também já está pensando em como expandir. Achei bem interessante as ideias que tu trouxe aqui, porque mostra que tem ali uma visão muito clara de onde tu quer chegar com a empresa. Tem um propósito muito bem estabelecido, e é um propósito que conecta as pessoas. Isso é muito interessante, e de fato é um propósito muito genuíno. Pelo que a gente está te ouvindo falar aqui, a gente sente muita verdade, muita transparência no que tu está nos trazendo. E eu acredito que nesse momento, assim como talvez era a Pro Telecom lá, tu tá te envolvendo em tudo, né? Tá te envolvendo no operacional, no técnico, lá no desenvolvimento. Como que está sendo equilibrar também esses pratos todos entre o dia a dia da operação que estava rodando, que está acontecendo, e também com essa visão estratégica para o futuro? Como que é isso? Como que tu faz no teu dia a dia para conseguir te manter ali firme, até com a tua própria, né? A gente fala muito sobre saúde mental. Quais são os mecanismos que tu busca para conseguir equilibrar tudo isso? Pergunta pra mim se eu tiro férias. Qual foi a última vez, então? Eu tiro férias, é sério.
Eu tiro férias, com certeza. Tudo é planejamento. A gente parte do princípio que se eu colocar férias como uma prioridade, eu vou conseguir tirar férias. Se eu colocar algum setor da empresa, ou gestores, ou um processo, eu preciso definir prioridades. Então hoje na Vorotec, claro, a gente está iniciando esse trabalho, muita coisa é prioridade, mas tem coisas que são mais prioridade, e que a gente resolve, tem coisas que é tranquilo de delegar, Então, prioridade, delegar as coisas da forma correta. E delegar é uma coisa que leva tempo para aprender, Não é fácil. Delegar não é da noite pro dia. Então, eu falo em delegar assim, me lembro do passado, como eu fazia antigamente. Então, vem uns flashbacks aqui de delegar errado que aconteceu. Então a gente delega errado e aprende e vai aprendendo, Não dá para ficar errando várias vezes, Errou uma vez, resolve e segue pra frente. Errar em coisas diferentes. Exato, errar e corrigir logo. Então, acredito que delegar, fazer um controle de gestão, gerir as coisas, colocar as pessoas certas no lugar certo. Isso leva tempo também, não é da noite pro dia que a gente acerta, E aí as coisas começam a andar. Como a Pro já é um movimento mais antigo, tá ok. Agora a Vorotec é tudo novo, é algo novo, a gente está montando essa estrutura, estruturando essa empresa com parceiros. Então eu tenho parceiros que entendem de processos. Posso citar aqui de novo a Gladys, a Tríade, que me acompanha aí desde o início do provedor. Eu estou com uma consultoria para ajustar esses processos porque é novo para mim. Eu não entendo de TI, desenvolvimento de software, entende? Essa parte da empresa eu preciso estruturar. Eu preciso que ela ande, junto com a parte comercial, com a parte administrativa, que é ok, que eu já sei fazer. Então, se eu tenho um parceiro estratégico do meu lado, e ele me ajuda a construir e estruturar, daqui uns dias eu consigo tirar férias de novo, ou ter mais um negócio, de forma saudável. Então, de enlouquecer. Se a gente conseguir estruturar todas as coisas, a gente consegue dar conta disso. Exato. E acho que tu citou um ponto bem importante, que é conectar parceiros no negócio. Porque no final do dia ninguém cresce sozinho. Exatamente. A gente cresce conectando pessoas no propósito, então trazendo boas pessoas para trabalhar em conjunto e também buscando parceiros estratégicos, fornecedores, pessoas no mercado que já têm aquele conhecimento, que podem te agregar, pra gente também não querer abraçar tudo e achar que vai resolver tudo sozinho. Isso não existe. Não existe. E a importância disso, de trazer as pessoas e unir as pessoas nesse propósito, porque um parceiro estratégico ele tem que entender o teu propósito também, o que tu quer no final do dia com essa construção, e tem que conectar, os valores eles precisam bater, os valores eles têm que fazer sentido para todo mundo. Então é muito interessante te ouvir, porque aqui na MK a gente acredita muito nisso também. A gente acredita muito que o propósito no final do dia ele tem que conectar, que é contribuir pro crescimento das pessoas e também pro crescimento do negócio, porque esse negócio ele impacta na vida de uma série de pessoas que ainda vão ou trabalhar com a gente ou ser nosso parceiro e também, de certa forma, poder devolver para a sociedade tudo aquilo que a gente está conquistando, Seja através de conhecimento, seja através de oportunidades para jovens talentos. Então tem inúmeras maneiras de conectar o nosso propósito com outras pessoas e assim unir um maior grupo de pessoas que cresçam junto com o nosso negócio, Seja empresas de tecnologia em específico ou negócios que de alguma maneira vão se conectar com a gente, Isso que tu trouxe me lembra de quando eu conversava com a Gladys, assim, a Gladys e a André. A gente tem um certo conhecimento, a gente tem a visão do negócio, a gente sabe onde quer chegar. Se tu não vai conseguir escalar sozinho, tu tem que ter um bom fornecedor da corda, tu tem que ter um cara que te fornece equipamento,
tu tem que ter o cara que já chegou lá antes que tu. Então, assim que a gente cresce, assim que uma empresa cresce, do meu ponto de vista, tendo parceiros estratégicos, fazendo o que é correto, né? E assim a gente consegue ajudar pessoas, resolver problemas e crescer. Né? Crescer como pessoa, crescer como empresa, crescer como negócio. Né? Exatamente. E criar um ecossistema onde todos possam crescer e todos possam ganhar. Exatamente. Isso não é uma conversa para qualquer empresa ou para qualquer pessoa, porque isso de novo precisa conectar com os valores. Então, como que, enfim, tu está construindo um negócio que naturalmente vai trazer valor para essa empresa de fato lá na ponta, mas que de certa forma vai impactar uma série de outras pessoas também, que vão ganhar, né, seja eficiência, enfim, todos os pontos que a gente já conversou aqui. E de novo, a gente, quando pensa em crescer, quando pensa em expandir, quanto mais pessoas forem ganhar, mais o teu negócio vai prosperar. Com certeza. Isso é uma matemática que no dia a dia ela não é tão simples de calcular, porque às vezes, né, muitos empresários olham pro papel, digamos assim, pro que está descrito, mas acredito que tem todo um conjunto de valores aí que a gente já comentou aqui, que sem sombra de dúvida fazem a diferença para aqueles negócios que chegam lá e os que podem ficar pelo caminho. Exatamente. Né? Valores é tudo numa empresa. É tudo, exatamente. Valores, uma coisa também que é um valor, eu acredito que seja um valor, que é o ganha-ganha. Exatamente. Que é o ganha-ganha. Que a gente está falando em parceiros. Se eu faço um negócio contigo e a gente faz um ganha-ganha, o meu cliente ganha, eu ganho. A parceria já deu certo. Exatamente. Agora, se eu faço um ganha-perde, perde-ganha, não vai dar certo. E não se sustenta. Não se sustenta. Não se sustenta. Uma hora vai dar problema, e aí tu ganhou e tu já perdeu. Perdeu de novo e quando tu perde mais. Exatamente. Porque tu perde credibilidade. Exatamente. E credibilidade para uma empresa é tudo. Né? Tu ter o teu nome porque tu fez o que é certo. Isso é uma coisa que o pai e a mãe da gente ensina. Né? Ó, guri, tu vai apanhar, né? A gente criado no interior. Fazer o que é certo e não o que é conveniente. Exatamente. Né? E às vezes fazer o que é certo é difícil, ele exige alguns nãos, ele exige nãos para pessoas que a gente gosta, ele da boca para fora é bonito, mas na prática não é bem assim. Não é bem assim. Então, mas é o caminho. Exatamente. E a gente percebe assim, o quanto que é importante ter esses valores bem definidos, a importância desses valores serem fortes e não se perderem no meio do caminho. Exato. Por qualquer interesse. Isso, a gente acredita muito nisso e acredita que a única forma de crescer é fazer outras pessoas crescerem. É a única forma de crescer, é ajudar outros a crescer. Com certeza. Ajudando os nossos clientes, os nossos parceiros, os nossos colaboradores, para a gente de fato poder causar um impacto significativo na sociedade e no mundo, né? Um exemplo que prático do que tu tem falado é essa parceria da MK com a Vorotec. Nós somos uma empresa nova no mercado e essa parceria com a MK Solutions, que é uma empresa que já tem muitos anos de mercado, muitos clientes, viu esse valor que a gente consegue entregar para o cliente e aceitou fazer essa parceria. Então isso para nós é um passo muito importante, porque demonstra que vocês confiaram no nosso trabalho. Então o mínimo que eu tenho que fazer é entregar o meu melhor, né? E entregar o meu melhor, resolver o problema no cliente, para que um dia o cliente chegue assim, Mário, olha só, tu indicou o André da Vorotec aqui, resolveu o meu problema. Isso aí que traz, isso aí, exatamente. É isso que deixa a gente feliz, isso que deixa a gente orgulhoso, porque a gente conseguiu resolver um problema lá no cliente. Isso me deixa feliz no provedor também, isso me deixa feliz quando eu consigo resolver um problema na minha comunidade também. Então isso me deixa muito feliz. E traz alegria para a empresa inteira. E as pessoas da empresa que viram assim, fizeram todo aquele esforço para fazer aquela entrega
e o resultado deu positivo, poxa. São impactadas também, né? Com certeza. É muito legal ouvir isso e principalmente tudo que a gente também está avançando em conjunto, né? E mais uma vez o ecossistema de novo contribuindo para o crescimento de muitas pessoas. André, bom, se deixar que a gente fica mais umas 2 horas aqui falando, né? Tem Verdade. muita coisa pra falar. E muito legal ouvir um pouco da tua história, né? Um empresário que está empreendendo num negócio novo, podemos dizer assim, mas que já tem uma trajetória como provedor, também trabalhando com informática lá atrás, uma pessoa que construiu toda a sua trajetória com muito trabalho, com muita dedicação, com muito empenho. E aqui a gente fala, né, esse momento aqui ele é justamente para conectar com profissionais também, com pessoas que empreendem dentro de empresas, porque existem os empreendedores e os intraempreendedores. É aquela pessoa aquele profissional que está empreendendo no CNPJ de outra pessoa, que está fazendo ali também a sua história acontecer, e a gente fala muito isso aqui dentro da MK também, que a gente acredita que a grande obra social é tu poder oportunizar uma pessoa a mudar de vida, a mudar a sua própria história, a história do seu próprio sobrenome. E a gente consegue isso empreendendo ou através de uma vaga, de uma oportunidade no mercado de trabalho, né? A gente acredita muito nisso. E, enfim, tu é uma pessoa que a gente respeita muito a tua história e tudo que tu construiu até aqui, mas também tudo que tu ainda vai construir. Se tu pudesse deixar aqui um conselho para quem está nos ouvindo, seja um profissional, seja um empreendedor, que deseja também crescer, que deseja esse crescimento, que deseja mudar a sua história, que deseja mudar de vida, qual seria, né? Se tu pudesse deixar aqui um pouco do que tu já fez e também um recado para os nossos ouvintes. Algo simples, a gente tem que varrer o chão todo dia. Varrer o chão todo dia. Não adianta varrer o chão uma vez e achar que tá feito. Ele vai sujar no outro dia. E essa analogia, ela se refere a fazer o trabalho. Não adianta tu postar na rede social, estou trabalhando. E na realidade tu tá na rede social. Tu não tá trabalhando. Tu não tá produzindo. Então produzir é o segredo. É trabalhar. É baixar a cabeça, é trabalhar, é trabalhar, é trabalhar. A gente resume isso em varrer o chão. Tem que varrer o chão todo dia. Porque vão vir demandas, vão vir problemas, e tu tem que varrer o chão. Não adianta varrer debaixo do tapete. Tem que varrer, limpar, né, manter a casa organizada, manter as coisas no lugar. E vai ter aquele dia que tu não vai estar afim de fazer, mas precisa fazer. Exatamente. E aí que o bicho pega. Então, faça. Tem que fazer. É isso que separa os perdedores dos vencedores. Existem aquelas pessoas que são guiadas pela motivação e existem aquelas pessoas que são guiadas pela disciplina, que é justamente isso que tu falou. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Exatamente. Eu vou fazer o que eu me comprometi a fazer. Então, se eu me propus aqui a passar um café, eu vou passar o melhor café que eu puder. Se eu me propus a varrer o chão, eu vou varrer o chão da melhor forma que eu puder. E tu vai poder comer sentado nesse chão de tão limpo que ficou. É só assim pra te merecer estar onde tu quer chegar. Então a gente fala muito de olhar pro futuro, mas na verdade é o teu passado que te empurra pro futuro. É tudo que a gente faz hoje que a gente vai colher ali na frente, né? Então, é esse o caminho. É fazer, fazer, fazer. Ter parceiros de negócio, investir com planejamento, né? Trabalhar em equipe, que isso vai trazer o resultado. Né? Mas não adianta só planejar e não fazer. Ou fazer um pouquinho e parar. Né? Tem que fazer. É isso aí, é baixar a cabeça e trabalhar. Baixar a cabeça, trabalhar. E aí, uma hora, tu vai pensar assim, mas o resultado não vem, não tá vindo. Ele vem. Ele vem porque tu ainda não terminou o teu trabalho. Exato. Tem que trabalhar mais. E mais, que uma hora vem. Exatamente. O resultado, ele não vem antes, né? Não, ele não vem antes, ele vem no final. Né? Ele vem no final e às vezes não vem. E às vezes dá tudo errado e tem que começar de novo. E aí tu faz o que? Tu volta e repete. Exatamente. E conecta com pessoas, muda a forma de fazer, faz diferente.
O importante é persistir. Tem uma frase que eu gosto muito que é 99% transpiração e 1% inspiração. Exatamente. Esse 99% no campo de batalha, indo pro dia a dia, indo pro front, para fazer a coisa acontecer. Não tem fórmula mágica, mas tem aqui alguns exemplos, e o André é um deles, que sem sombra de dúvida é uma inspiração aqui para nós. Toda a tua trajetória e tudo que... Tô longe de estar nessa perfeição aí, tá? Tô longe ainda, tô longe de estar nessa perfeição, imagina. A gente tem falhas, a gente erra, né? A gente corrige, trabalha, né? Mas tá muito longe do 99%, porque eu tiro férias ainda também, então férias, tem descanso, né? Mas é isso, acho que a gente precisa olhar para aqueles heróis da vida real, né? Porque muitas vezes a gente enxerga uma pessoa lá numa rede social, enxerga um grande empresário, enfim, no Brasil, às vezes pessoas famosas que são muito distantes da nossa realidade. A gente olha assim, nossa, esse cara aí é um astronauta, né? Eu nunca vou chegar lá. Só que a gente tem muita gente do nosso lado que mudou de vida e que chegou num patamar que a gente pode se espelhar, né? De alguma forma. Que a gente pode olhar e dizer assim, pô, o que esse cara fez? Ele chegou lá de algum jeito. Quais foram as boas práticas que foram aplicadas? Que caráter que esse cara aplicou no dia a dia que pode ser modelado, que pode ser de inspiração para um monte de gente que ainda está ou começando a sua trajetória ou talvez perdido no meio do caminho, né? Acho que isso é importante. E eu acredito que tenha muito mais pessoas bem-sucedidas longe das redes sociais do que dentro delas. Exatamente. Né? Então, teu vizinho, quando vê, ele é muito mais bem-sucedido do que aquele cara que está na rede social, esbanjando e mostrando e aparecendo. Então, existem muitas pessoas bem-sucedidas. Se eu vou ver o dono do mercadinho perto de casa, ele é um empresário bem-sucedido. Exatamente. Tem que pegar dica com esse cara. O que esse cara está fazendo? Os heróis de verdade. Né? Exato. Tá aí o segredo. Exatamente. Né? É fazer e trabalhar. Que a gente falou, baixar a cabeça, trabalhar e o resultado vem. Execução. Exatamente. Muito bom. André, muito bom, muito obrigada pela tua participação, um papo muito legal, onde a gente conseguiu explorar bem a tua trajetória e também a tua empresa. Quero te agradecer muito por ter aceito o nosso convite. E, pessoal, agradeço demais a quem esteve até aqui com a gente. A gente está hoje encerrando a nossa primeira temporada do MKCast, essa série de episódios onde a gente pode trazer um pouquinho aqui dos nossos convidados, um pouquinho, na verdade, da história de cada um, da experiência de cada um, para poder contribuir para sua carreira, para sua história. E agora a gente se vê no ano que vem, na nossa segunda temporada, onde a gente tem várias ideias para os assuntos que estão por vir, então nos aguardem. Muito obrigado, de coração, agradeço pela oportunidade, por estar abrindo essa porta para um negócio que está iniciando. Isso tem muito valor. Com certeza. Isso fala de cultura, que é a cultura da MK, que é a cultura da empresa, porque abrindo essa porta para o trabalho, a gente consegue alcançar empresas, alcançar negócios que a gente não alcançaria antes. E isso é muito importante, porque vai ajudar nós a fazer a diferença para aquelas empresas logo ali na frente. Exatamente. Então, André, muito obrigado. Muito sucesso e conta sempre com a gente. Obrigada. Eu que agradeço de coração. Obrigada.